Olá, pessoal! Mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar mais um pouquinho, né, pra gente fechar esse ciclo, né, de vídeo, de gravação, para que vocês também entendam como é a minha história por trás da Ana Mendonça Finos, né? Antes disso, eu quero pedir muito a vocês que continue deixando seu like, assine o sininho, aperta lá o sininho, né? E também comente, porque aí eu vou colocar o coraçãozinho mostrando a vocês que eu visualizei, né? E se inscreva, pronto, é simples demais, né? Depois eu vou gravar um videozinho pequeno mostrando a vocês como vocês devem se inscrever. Só tem coisa boa agora, e escute, e eu peço a Deus que esse vídeo seja para você, mulher, que está aí do outro lado, precisando de uma palavra, de um incentivo. Minha resumida história para vocês, incentivar vocês a crescer e acreditar no sonho de vocês. É isso aí. Vamos lá, produção começando a gravar. Vamos lá, hoje vamos falar um pouco sobre o início. Vamos lá, Mimi. Primeira pergunta, como foi a sua infância? A minha infância, vou contar um pouquinho, bem resumido, tá bom? Bom, eu sou filha de pai separado, né? Minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito novinha. Eu tinha 3 anos de idade, né? E nessa separação ficou mais 2 irmãos, que é Soraya e Jonatas. Então, houve a separação dos meus pais e cada um tomou, né, o seu destino. E eu fui criada pelo meu pai, que ele é uma benção, foi uma benção e continua sendo uma benção na minha vida até hoje. É isso. E vamos lá. A segunda pergunta. Como foi a sua adolescência? A minha adolescência foi um pouco conturbada, né? Porque quem sabe, a maioria das pessoas que vai assistir teve a separação, onde há separação, há destruição, né? Então foi bem conturbada a minha relação na minha infância, muitas coisas na cabeça, muitas insegurança. Então eu cresci cheia de uma caixinha de problemas, mas isso foi com o tempo, foi passando, eu fui crescendo, eu fui procurando ajuda e fiquei totalmente diferente do que eu era no passado. E assim vamos para a terceira pergunta. Como você superou tudo isso? Bom, para me superar tudo isso e saber que eu ia ficar curada, né, das dores, das cicatrizes, né, que meu pai e minha mãe separaram, era uma dor infinita, eu chorava, Dia das Mães, eu sentia muita saudade da minha mãe, então isso tudo foi mexendo com o meu emocional. Então quando eu fui para a juventude, isso também eu levei, essa bagagem eu levei até a minha juventude. Então teve um tempo que eu vi que eu não estava bem, então eu procurei ajuda como um psicólogo e fui procurando pessoas para me ajudar. E eu fui melhorando e fui me curando em relação às dores que o passado me trouxe. E assim vamos para a quarta pergunta. Ao chegar na idade adulta, qual foi o seu principal objetivo de vida? Bom, meu principal de vida, né? Meu objetivo de vida foi o seguinte. Eu cresci, né? Pensando de ser várias coisas, ser aeromoça, recepcionista e outras coisas mais, mas o caminho me levaram tudo ao contrário. Sabe aquela coisa que você quer ir reta e chega às curvas? Pronto, foi isso que aconteceu. Todos os meus projetos de estudo, de profissão, tudo foi ao contrário. Nada consegui. Sempre me levar para os caminhos ao contrário. E eu tive que aprender a superar essas voltas que o caminho me mostrou, né? Foi onde foi que eu fui seguindo. Próxima. E assim vamos para a quinta pergunta. Você acredita que ainda pode ter um relacionamento com os estudos? Ah, sim. Há um tempo eu parei, né? Estudei, fiz o 2º grau completo. E o meu maior sonho era fazer faculdade, né? E aqueles meus sonhos foram todos frustrados e eu parei no meio do caminho, né? Achando que eu estava velha, eu não poderia mais aprender, então eu fiquei dentro de uma caixinha isolada, achando que aquilo não tinha mais jeito. Mas hoje eu acredito que hoje eu estou com outro pensamento, outra forma de pensar, que hoje eu sou capaz de estudar, fazer aquilo que eu não fiz, eu vou voltar a fazer. Eu posso sim. Hoje eu tenho a cabeça mais aberta para o estudo e é onde é que eu estou caminhando para estudar e aprender mais e procurar ser mais uma pessoa com sabedoria.
E assim também vamos para a sexta pergunta. Como é a sua vida em família? Bom, eu sou casada, né, tenho 2 filhos. O meu esposo se chama André. Eu tenho 2 filhos, Ana Daça, Vitória. E tenho o Arthur Victor, que está agora com 13 anos. E Ana Daça está com 9 anos, vai fazer 10, né? Quase eu me embaracei, mas é isso aí. Eles são tudo na minha vida. Foram bênção, foi bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eles. Então vamos lá. Sétima pergunta. Com quantos anos você casou e o que isso mudou na sua vida? Eu casei com 28 anos. Eu queria casar bem mais nova, né? Mas quando eu encontrei o meu amado, eu estava com 28 anos. Achava que eu já estava velha demais. Mas depois eu tirei essa desilusão, que eu não estava velha, eu estava no momento certo, madura, né? Mas casamento não vem com a caixinha de surpresa, né? Vem sempre uma coisa pra gente descobrir Já vou fazer 15 anos, esse ano eu faço 15 anos de casada, vou fazer 15 anos de casada. Então, todos os dias é uma descoberta, né? Pra ser mãe, ser esposa e aprender tudo, né? É uma caixinha de surpresa. O mundo de casada é isso. A gente não vem com uma fórmulazinha para nos ensinar a ser, né, esse papel de mãe e de esposa. E assim também vamos para a oitava pergunta. O que mudou na sua vida com o nascimento dos seus filhos? Boa pergunta. Bom, o que mudou, né, foi presente de Deus. Eu casei, né, pensando em ser mãe, né, e com um ano, quando eu ia fazer 1 ano de casada, eu fiquei grávida de Arthur, né? Arthur foi uma caixinha de surpresa. Eu não planejei Arthur, mas Deus me presenteou com Arthur. Foi uma bênção na minha vida. É uma bênção na minha vida e vai ser uma bênção na minha vida. E depois, com 3 anos depois, veio a notícia da minha filha Nadassa, né? Que eu estava grávida de uma menina, né? Foi um presente de Deus também, né? Foi isso que Deus me deu, esse presente lindo. Mais alguma pergunta? Mas antes de ir para a 9ª pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre o nascimento da Ana. Bom, o presente que Deus me deu através de Ana, hoje eu estou vendo as promessas de Deus, né? O nome dela surgindo em um projeto que Deus colocou na minha mente em fazer. Ana foi um presente de Deus. Eu estava grávida da Ana, né? E quando eu estava grávida, eu até então não sabia que era uma menina, né? E no sonho, né, para quem é evangélico, quem sabe, né, Deus se revela de várias formas, de várias maneiras, e eu estava grávida, e eu tive um sonho que eu chegava na igreja, né, e uma amiga minha estava dentro da igreja, Deus usando ela poderosamente, né, para outra pessoa. Aí eu, no meu pensamento, falei assim: Deus, tu só usa para ela, para outra pessoa, e não usa para mim. E na mesma hora ela saía na minha direção e dizia assim, botava a mão na minha barriga, é como se estivesse ungindo a minha barriga, e dizia assim: e o nome dela se chamará Ana. E quando isso aconteceu, que eu fui fazer ultrassom, realmente estava lá uma menina. Então, na mesma hora, a médica perguntou como é o nome dela. Eu disse Ana. E depois eu acrescentei Ana Adassa Vitória, né? Que ia ser Victória. Eu botei Vitória, por causa de um erro de... Mas tudo bem. Então, ela veio como presente. E hoje, através do nome dela e através dela, hoje eu vejo que o nome dela foi um presente de Deus, que ele já via muito mais à frente do que eu. Porque eu não tinha esses planos, eu não tinha esse sonho de fazer nada em referência, mostrando o nome dela, né? Apresentando o nome dela. Foi tudo traçado por Deus. E assim vamos para a 9ª pergunta. Nós queremos saber quem é a Maldi May. Bom, eu me chamo Maldi, né? Maldi May, né? Esse nome é francês, né? Me deu muita dor de cabeça na escola, mas tudo bem, a gente passa pelos bullying, mas tudo bem, superei. Mas hoje eu sou muito conhecida por Memei, apelido Memei, M-E-M-E-Y, tá bom? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu passei por muitas experiências, por muitas situações, né? E Deus fez eu superar todas, né?
Então, eu me considero uma vencedora, eu me considero uma esforçada, eu me considero vitoriosa, né? Porque Deus, ele é conosco quando nós precisamos abrir o nosso coração e convidar ele para entrar. Então, hoje eu posso dizer, eu sou tudo isso e eu me considero uma vitoriosa. Porque Deus, ele traçou os seus projetos na minha vida. E assim nós também vamos para a 10ª pergunta. Quais foram os seus primeiros trabalhos antes da doceria? Bom, como eu falei no comecinho, eu tive vários sonhos, muitos projetos, mas todos os caminhos me levaram para outros caminhos que eu não planejei, que eu não desejei. Mas Deus me permitiu passar. Os empregos que eu tive aqui não foi nenhum dizer, nossa, que emprego, mas foi a minha experiência para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Procurar ser humilde e ajudar pessoas. Então, eu já trabalhei de empregada doméstica, já trabalhei de babá, já trabalhei em camelô, já trabalhei vendendo de porta em porta, né? Já trabalhei também vendendo revistas. Natura, Boticário, Romanel e outras lojas, a Jequiti. Tudo que você imaginar, eu já procurei vender um pouco de tudo. Esse foi os meus trabalhos, né? Então, também bazar, né? Que hoje eu tenho o meu projeto também do bazar da MEI, né? Bazar. Então, eu já trabalhei de tudo, um pouco de tudo. Vendedora de colégio, na porta de colégio, na hora do recreio, no lugar de eu brincar, eu vendia também. Então, eu já comecei desde cedo trabalhando para me manter e me ajudar, né? Financeiramente. E assim nós também vamos para a doceria, né? A 11ª pergunta. Quem foi a sua primeira cliente? Minha primeira cliente. A minha primeira cliente foi a irmã Rejane. Ela foi a primeira cliente, né? Quando eu comecei, né, que eu contei lá do projeto, dos sonhos que eu tinha, eu sem profissão, e ali Deus colocou algo no meu coração, e de repente ali eu fui morar próximo da irmã Rejane e ela contratou e pediu 500 brigadeiros. Eu não tinha nem sequer uma geladeira direito, assim, boa. Era uma geladeira quebrada. E ela me contratou o meu primeiro serviço, que foi o brigadeiro, de 500 brigadeiros. Foi a minha primeira cliente. Pena que eu não tenho registrado, porque eu não tinha celular nem nada naquela época. Mas ela me deu, através dela, que eu consegui mostrar os meus começo, né? Meu primeiro trabalho. E assim nós também vamos para a 12ª pergunta. Qual o propósito que Deus colocou no seu coração ao você ter passado por muitas lutas? Bom, o propósito que eu passei, que Deus me fez passar por muita experiência, daquela situação, né, que eu vivi, né? Na minha vida nada foi muitas flores, nada foi muita glamour, nada disso. Eu simplesmente, passei por experiências dolorosas, muitas vezes triste, né? Mas o resumo dessas lutas todas que eu passei, que eu enfrentei, o gigante, né, da minha vida, mas Deus fez eu parar e ver que Ele estava no controle. Né? Enquanto muitos não acreditavam mais em mim, enquanto muitos viravam as costas, enquanto muitos diziam, pare, você não vai conseguir, né? Muitos diziam sempre alguma coisa contrária, mas Deus sempre dizendo, vai no caminho, é esse caminho que eu estou preparando para você. Então, hoje eu vejo que o que eu passei foi tudo para Deus me tratar, me sarar, me curar, né? E para que eu viesse ajudar mulheres que hoje Deus colocou no meu coração, mulheres cristãs empreendedoras. É um projeto que Deus colocou no meu coração, estou orando para que isso realmente aconteça, né? Esse é o projeto que eu tenho depois das minhas grandes batalhas, que não foi nada fácil, não é nada fácil, mas eu estou aqui cantando o hino da vitória, contando um pouquinho da minha história para vocês. E também vamos para a 13ª pergunta. Falando sobre isso, como seria o seu projeto? Bom, o meu projeto é despertar mulheres, né, que muitas vezes estão dentro de casa, evangélicas ou não evangélicas, mulheres que por
um pequeno detalhe, alguém paralisou, jogou uma palavra, machucou ela com palavra, dizendo que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, que elas não... Às vezes, a gente, mulher, consegue absorver mais coisas negativas do que as positivas. Então, como eu passei pela experiência de tudo, não vai conseguir, você não é capaz. Então, foram palavras que jogaram sobre mim, que eu, muitas vezes, sem sabedoria, sem conhecimento da parte de Deus, eu absorvia e me alimentava, mostrando a minha fragilidade. Então, nós, mulheres, cristã ou não cristã, não tanto faz, nós temos uma capacidade de mostrar para nós mesmos. A gente não precisa mostrar para as pessoas que somos capazes. A gente tem que mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de avançar, de conseguir o projeto que Deus tem desenvolver para nós. Esse é o meu recadinho para vocês. Mulheres, vocês podem ser empreendedoras, mesmo cristãs, mesmo evangélicas. Vocês precisam entender. Jesus está voltando, mas nós precisamos entender que enquanto ele não volta, a gente está aqui com um projeto, com um propósito que Deus colocou na nossa vida. Pode ser na igreja, pode ser para vender algo fora ou dentro de casa, não importa. Coloque em prática. Se você tem um projeto, tem uma coisa... Porque as melhores coisas que acontecem na vida não começam no grande. A gente quer ter loja grande, tudo grande, né? Começa no pequeno. Din-din, vender coisas pequenas. Porque do pouco Deus multiplica para o muito. Esse é meu recadinho para vocês, para que vocês possam entender que vocês podem ser uma mulheres evangélicas empreendedoras. Vender o que Deus colocou, dando sabedoria para você construir, fazer. Colocou na mão de vocês para vocês vender. Não tenha medo. Quem vai olhar, quem vai ver, quem vai julgar, quem vai... Eu nunca tive vergonha, eu sempre mostrei que eu quero vender, que as pessoas conheçam meu trabalho, meu produto. Esse é o meu objetivo, mulheres empreendedoras cristãs. E outras mais mulheres que quiserem entrar nesse projeto. Eu tenho um projeto que Deus guardou no meu coração, colocou e conforme for a vontade do Senhor, eu vou colocar para frente. Para finalizar nossa gravação, né, nesse vídeo, eu quero pedir a vocês, continue deixando seu like, assinando, apertando o sininho, né, e se inscrevendo no canal e deixando seus comentários para saber o que é que está ali ajudando, se ele ajudou de alguma forma, para que eu também possa visualizar e também curtir o que você escreveu lá, tá bom? Então é isso, fica com Deus e... Aquilo que vocês tiverem vontade que eu grave, vão deixando mais comentário para poder desenvolver mais, para mim poder interagir mais com vocês, aquele tema que vocês também estão desejando ouvir. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.